Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o, aqui é o Ramon, do canal A Verdade é uma Questão de Tempo. E hoje, pessoal, estarei dando prosseguimento, tá? Mais um estudo sobre o que eu havia falado anteriormente, sobre sábado, né? Shabat, uma seita judaica. E hoje, pessoal, vou trazer, como havia falado para vocês no vídeo passado, né? A respeito desse livro que foi achado em 1963, que ele se chama Talmud de Immanuel. Tá? Ele foi escrito por Judas Iscariote, tá? Um dos discípulos do Messias da época. Tá certo? Esse livro ele foi roubado das mãos de Judas Iscariote. A gente vai trazer essa informação, tá certo? E depois ele foi achado lá na Síria em 1963. O arqueólogo que o achou, ele não apresentou, tá, para a cúria romana e nem judaica, porque ele sofreria adulteração, tá? Então ele foi preservar todos os termos hebraicos, né, verdadeiros, os termos, sem sofrer alteração dos concílios, tá, da cúria romana e judaica. E por ele ser um alemão, então ele se identificou muito porque a própria no livro ele traz aqui porque o próprio alemão ele é muito parecido com não é com siríaco não, pessoal, isso é parecido muito com o não é hebraico. Eu vou lembrar daqui a pouco, eu falo para vocês. Com aramaico, tá, pessoal? Então ele traduziu pro alemão, esse arqueólogo, esse alemão. Então ele viu que traduziu para o alemão porque o alemão em si, ele até explica isso, ele é muito parecido com o aramaico, então ficou fácil para ele traduzir, né? E depois ele foi traduzido para o português, o espanhol, né? E também, né, para o latim e também para o inglês, tá certo? Então, pessoal, lembrando que o termo Talmud não significa ensino, tá? Então, ou seja, esse Talmud aqui não tem nada a ver com os sionistas não, tá, pessoal? Nada a ver com os judeus da ONU, não tem nada a ver não. Até porque Talmud deles lá é o babilônico, que foi feito na Babilônia, tá certo? Então, que eles fizeram para criar as próprias leis deles e levando o povo da época a seguir o que eles estavam inventando. Tanto que a Rússia teve um embate com eles em diversas passagens das escrituras, né, que a gente vê. E aqui nos primeiros, aqui até o 5, né, desse capítulo 13, lembra muito a passagem de Marcos 2, que eu tinha lido anteriormente naquele estudo que eu fiz para vocês. Então, em Marcos 2 é exatamente o que foi falado, que a Rússia falou para aqueles fariseus, mas a gente vê aqui que tem umas certas diferenças que trazem mais ênfase para a verdade do que está nas escrituras, porque tem muita coisa resumida e muitas coisas foram retiradas, tá certo? Então vamos lá, pessoal, vamos trazer aqui essa informação para a gente dar o checkmate nisso daí, para ficar bem claro para vocês por que essa doutrina essa doutrina foi enxertada nas escrituras e que levam as pessoas a adorarem esse dia que não significa nada a ver com o termo de descanso, tá? A gente viu no estudo passado, né, que o descanso nada mais é do que o que? Quando todas as obras do inimigo forem acabadas por Yahushua, destruir. E aí o que? Se tornará uma nova era de paz, né, vamos assim dizer, né? Longe de toda aquela escravidão que o povo tem passado, correto? Então vamos lá, ó. Naquele tempo, Emmanuel, aqui ele bota Emmanuel porque é o termo que o anjo Gabriel, ou o mensageiro Gabriel, falou para José, tá certo? Então a gente sabe que é Yahushua aqui falando, tá? Então vamos lá, ó. Naquele tempo, Yahushua, vou falar Yahushua aqui, tá? Mas depois eu vou falar Emmanuel, tá bom?
de acordo com o que está aqui escrito nos capítulos. Então vamos lá. Naquele tempo, Emanuel caminhava por um campo de cereais durante o Shabat. E os seus discípulos e discípulas, estando com fome, começaram a arrancar espigas de grãos e comê-los. O fato interessante, pessoal, aqui é porque na Bíblia não vem falando que Yahushua tinha discípulos, né? E aqui foi um escrito do próprio Judas Iscariote, um dos discípulos do Messias, que escreveu e veio falando, né? Engraçado que a religião e a própria tradição não trazem as mulheres. Engraçado, né? Olha aí, né? O preconceito. E aqui Yahushua tinha discípulas, tá certo? Ao todo eram 12 homens e 17 mulheres. A gente vai trazer essa informação para vocês, mas eu estou passando aqui de primeira mão para vocês, tá certo? E vou colocar esse Talmud de Emanuel na descrição desse vídeo, para que todos que são inscritos no canal possam ler e transmitir todas essas verdades, que essas verdades têm que ser espalhadas nos últimos dias, tá certo, pessoal? Então vamos lá. Mas quando os fariseus viram isso, eles falaram para Emanuel: vês os teus discípulos e tuas discípulas estão fazendo o que não é permitido no Shabat. Mas ele lhes falou: não lestes o que Davi fez quando ele e aqueles com ele fizeram quando estavam com fome? Como ele entrou no templo e comeu o pão da proposição, o qual não lhe era permitido comer, e nem aqueles que estavam com ele, mas apenas os sacerdotes? Ou não tendes lido na lei, como no Shabat os sacerdotes no templo violam o Shabat e ainda assim ficam isentos de culpa? Em verdade, eu vos digo, vós, raça de cobre e víboras, uma pedra se transformará em pão antes que nenhum trabalho possa ser feito no Shabat. Vou ler novamente. Em verdade, eu vos digo, vós, raça de cobra e víboras, uma pedra se transformará em pão antes que nenhum trabalho possa ser feito no Shabat. Ou seja, impossível, né? Impossível. Vós fazeis das leis a vossa própria discrição, mas não demonstrais um valor de constância com as leis. Vosso julgamento e a vossa opinião são criados por vós mesmos e por vossos falsos profetas e sacerdotes, e são sem lógica, assim como também são criados por outras opiniões humanas, pois absolutamente muitos desses conceitos contrariam as leis e recomendações da criação, pois são contraditórios, e assim uma opinião humana não corresponde às verdadeiras leis, e, portanto, em verdade, é um conceito completamente duvidoso. Falsos profetas e distorcedores e adulteradores das Escrituras. Olha aí, pessoal, vocês estão vendo o que Yahushua já falava naquela época e o que eles fizeram nas Escrituras hoje? Que está cheio de quê? De recomendações e leis judaicas, que não é para a gente seguir, mas está enxertado na Bíblia, onde os falsos profetas, os falsos pastores, empurram para os seus fiéis seguirem. Erradamente. Olha, falsos profetas e distorcedores e adulteradores das Escrituras são os culpados responsáveis por esses conceitos falsos e errôneos que vós interpretais como lei. Ai, que pancada, hein, pessoal? Pois vós as seguis, portanto, vós, através deles, contradizeis as leis e recomendação da criação e da natureza. Ensinais errônea e falsamente, e também é uma opinião humana que o Shabat, sábado ou sabá, é sagrado. Olha isso aqui, pessoal. Não. Eu tenho que ler de novo. Vocês estão vendo? Que eu falo que é uma seita judaica, é uma doutrina judaica. Ensinais errônea e falsamente, e também é uma opinião humana que o Shabat, sábado, é sagrado, e que então nenhum trabalho seja feito nesse dia. E ainda um conceito não corresponde à verdade e contradiz o refinar da razão, pois uma opinião, um conceito, corresponde a um falso e errôneo ensinamento, ensinado do espírito da consciência humano. Em verdade eu vos digo,
como conceito nenhum, Shabat é sagrado, e nenhuma lei da criação ordena que nenhum trabalho possa ser feito no Shabat. E nenhuma lei da criação ordena que nenhum trabalho possa ser feito no Shabat. Tá vendo aí? Portanto, o Shabat, sábado, é um dia como qualquer outro dia, no qual o dia de trabalho pode ser feito. E ainda todos os dias são dignos e sagrados, nos quais todo e cada dever é conscienciosamente e dignamente realizado. E assim, tudo que está escrito nas antigas escrituras das leis e recomendações dos verdadeiros profetas, e assim também está escrito nas escrituras dos profetas verdadeiros, que os falsos profetas e os distorcedores das escrituras e os fariseus falsificam e adulteram os escritos do verdadeiro ensinamento dos profetas, e que assim eles iriam fazer também nos tempos vindouros. Ai, que pancada, hein, pessoal? Vocês estão vendo que tem parte em Isaías que não fala isso, que a gente viu em Isaías 1, e já em outra parte de Isaías e Ezequiel vem defendendo a doutrina do sábado. E vocês estão vendo? Agora está muito claro, pessoal. Está bem claro isso. E Emmanuel partiu dali e entrou no templo deles, onde ele continuou a ensinar as pessoas. Vede, havia um homem com a mão muito inchada, e eles lhe perguntaram e falaram: é também lícito curar no Shabat? De maneira que eles tivessem mais uma causa contra ele. Mas Emmanuel falou-lhes: hipócritas, vós não tendes olhos nem ouvidos, e sois irracionais, e não razoais. Se tivesses olhos, ouvidos e mente, então poderias ver, ouvir e entender, mas sois cegos e irracionais, porque vos faltais, portanto, conhecimento, para que pudesses enxergar a natureza e ouvi-la e entendê-la. Portanto, vos faltais a percepção a respeito das leis e recomendações da criação, e assim vós, quero dizer, não enxergais, não ouvis e não entendeis que a criação não santifica e nem dignifica o Shabat. E assim, a cada dia do Shabat, portanto, a criação faz com que as estrelas girem pelos céus, rege o sol, os ventos e as chuvas, e nutre todas as criaturas da superfície da terra. Ou seja, assim, cada dia do Shabat, portanto, a criação faz com que as estrelas girem pelos céus, rege o sol, os ventos e as chuvas, e nutre todas as criaturas da superfície da terra. Ou seja, pessoal, a criação ela faz todos os seus ciclos para que haja o que? Que seja atendida o que? As necessidades do universo. É a mesma coisa as pessoas. É justamente isso. Não existe esse negócio: não vou fazer nada hoje não, porque é um dia santo. Não pode. Gente, isso contraria totalmente a lei da lógica. Vocês estão vendo aí? Impossível alguém não fazer um trabalho, realizar um trabalho. Impossível. A partir do momento que você levanta da cama e vai andar, você já está realizando um trabalho. Então não tem lógica isso. Isso é uma irracionalidade tão grande que está sendo demonstrado aqui para vocês verem. Ele também fluindo os rios em seus leitos, e tudo segue o seu caminho normal, seja no dia a dia e em um Shabat como em outro Shabat, assim como fez a criação. Ou seja, a criação segue o seu percurso eterno, de dia após dia, sem interrupção. É isso. Mas não são os humanos muito mais do que todas as criaturas e plantas? Portanto, eles são os senhores de todos eles, quando seguem as verdadeiras leis da criação. Raça de cobre e víboras, mais uma vez é a Rocha falando: vós, distorcedores e falsificadores das escrituras e do ensinamento, que, por causa da vossa ganância pelo dinheiro e pelo poder, divulgais falsos e errôneos ensinamentos. Quem dentre vós, se tivesses um só carneiro que caísse numa cova no dia de Shabat, quem dentre vós não o pegarias e o puxais para fora? O quanto uma pessoa é mais valiosa do que um carneiro,
e mais do que os vossos enganosos, falsos e errôneos ensinamentos, que vós ensinais em verdade falsa e erroneamente. Então ele falou para o homem com a mão inchada: estendas a tua mão. E ele estendeu-a, e Manoel esfregou-a com um bálsamo feito de ervas. E ele deu também ao homem um pequeno pote de bálsamo, com o qual ele esfregava a sua mão todos os dias. Mas assim que Manoel lhe aplicou o bálsamo de ervas e lhe deu o pequeno pote, ele disse-lhe: a mão ficará curada novamente em 3 dias e ficará saudável como a outra. Então os fariseus saíram e formaram um conselho a seu respeito sobre o que eles poderiam insidiosamente matá-lo, porque Manoel havia feito conhecer as suas mentiras e os seus falsos e confusos ensinamentos diante do povo. Quando Manoel soube de suas intenções criminosas, ele se retirou dali e um pequeno grupo de pessoas o seguiu, o qual lhe ensinou, e também seguiram algumas pessoas doentes, e ele tratou todas elas, e então logo depois de 3 dias elas estavam todas curadas. Contudo, Manoel as ameaçou para que elas não devessem divulgar notícias sobre ele, porque ele temia que ele seria capturado e deveria ser morto por meio da tortura, como ele havia visto numa de sua previsão. Mas a sua dedicação à verdade prevaleceu, e assim ele continuou a revelar seu ensinamento e sabedoria para as pessoas, ainda que ele soubesse o que lhe aconteceria quando fosse capturado e entregue então para o julgamento. Então isso foi a parte 13, dando checkmate na doutrina judaica. Na doutrina judaica, que foi colocado esse ensino falso e errôneo nas escrituras para as pessoas seguirem. Entendeu, pessoal? Ó, tá aqui a capa, vocês vão ter acesso a esse livro, tá? Ó, o autor aqui já traz a informação muito clara, ó. Atenção, nota importante: não faça confusão e nem espalhe mentiras. Este livro, Talmud de Manoel, não tem absolutamente nada a ver e não tem qualquer relação, por mais ínfima que seja, com nenhuma de quaisquer Talmudes hebraicos que existam. Este livro não contém absolutamente nada e nem contém nenhuma ínfima vírgula sequer, e nenhum J sequer que tenha sido retirado de quaisquer dos Talmudes hebraicos que já existiram e que possam existir. Este livro não se trata e jamais nunca se tratará de nenhuma doutrina talmúdica hebraica. Muito pelo contrário. Nota da tradução: a palavra Talmud significa apenas lição, ensino, ensinar, e nada mais do que isso. Então tá claro aqui, tá certo, pessoal? Já deixou claro aqui, tá tudo aqui, tá? Ele já deixou claro. Eu quero ler aqui para vocês o que eu acabei de falar, tá bem descrito aqui, tá? Para vocês, deixa eu ver aqui a parte que fala dele aqui, do que eu falei, que quando ele foi encontrado, de como que ele foi encontrado, para vocês observarem, tá? E vocês lerem, tá certo? Ó, em 1963, o texto apresentado neste livro foi descoberto por Billy Edward Albert Meyer, na forma de pergaminhos envolvidos em resina para sua preservação, depois que um padre católico ortodoxo grego, de nome Marcos Issa Rashid, ter descoberto a verdadeira caverna sepulcral de Immanuel de Yahushua, que foi erroneamente chamado de Jesus Cristo. Escrito em uma forma literária na língua aramaica antiga, o documento foi enterrado sob uma pedra achatada no sepulcro. Foi o desejo de Marcos Issa Rashid que seu nome não fosse publicado. Ele temia, e corretamente, que fosse perseguido pela igreja e pelos israelitas, e talvez até mesmo fosse assassinado.
uma possibilidade que infelizmente mais tarde tornou-se realidade, ou seja, ele foi assassinado realmente. O autor original dos pergaminhos foi contemporâneo e discípulo e amigo fiel do profeta Emanuel, e era conhecido pelo nome de Judas Iscariote, ou Iscariote, mais conhecido. Por aproximadamente 2000 anos ele foi erradamente denunciado como sendo o traidor do profeta Yahushua, que bota profeta Emanuel, embora ele nada tinha a ver com a traição. Esse horrível ato foi, na verdade, executado por Judas Iscariote, tá vendo? Totalmente diferente. Aqui, Judas Iscariote, e aqui esse é o Judas Iscariote, filho de um sacerdote fariseu hebreu de nome Simão Iscariote. Tá vendo aí, De modo a salvaguardar a sua heresia ameaçada, o ainda dominante ortodoxo e conservador clero de hoje e seus ingênuos seguidores provavelmente irão tentar negar os pergaminhos, destruir este livro e denunciá-lo como mentiras, assim como fizeram com muitos outros escritos antigos que davam testemunho à verdade. Veja, por exemplo, os livros de Enoque e o de Gezira, entre outros, que foram removidos da Bíblia porque eram muito próximos da verdade quando lidos. Assim como antes, acontecerá novamente que os escritos serão atacados e provavelmente retirados de circulação. Provavelmente acontecerá que pressões partindo de muitos lados serão exercidas ao editor dos escritos, ou ele poderá ser perseguido ou assassinado de modo a preservar a verdadeira religião. 3 tentativas em sua vida foram feitas em 1976, sendo que uma mesmo na presença de testemunho no final do ano 2000, o número de tentativas de assassinato havia aumentado para 21. Certamente, muitos esforços serão feitos para se induzir a polícia, as autoridades, os promotores públicos, juízes e tribunais de todas as espécies para proibir este livro, para ridicularizá-lo, repudiá-lo ou suprimi-lo. Ações essas que não destratarão um só iota de sua veracidade. Os obscurantistas nos poderes certamente procederão com toda a circunspecção, habilidades e intrigas para que o documento seja repudiado, denunciado como fraude e suprimido, assim como foi o caso com as publicações de outros escritos cujas escrituras foram, contudo, escondidas na Biblioteca do Vaticano em Roma. Tá certo, pessoal? Então, vocês observaram aí, tá certo? Daqui, esse livro que eu vou trazer para os irmãos poderem acessarem na descrição do vídeo, tá certo? Desse estudo, e que vocês possam ler capítulo por capítulo, tá? E vocês vão ver, toda a história desse livro fantástico, tá certo? Eu apresentei esse livro para o Jussier tem feito lives com ele e muitos irmãos têm sido despertados realmente, para essas verdades dos últimos dias, tá certo, pessoal? Então, por hoje foi isso, dando o fim, tá certo, pessoal, nessa doutrina aí falaciosa, tá bom? De invenção humana, tá? Do sábado aí ser dia sagrado, tá certo? Então, peço para vocês mais uma vez ativarem o sininho das notificações, dá o like, tá? Para que o YouTube recomende os vídeos para vocês e que vocês possam transmitir para outras pessoas também, tá certo, pessoal? Então fique na paz do nosso Salvador Yahushua e até mais com próximos estudos que eu trarei. Um abraço.